Olá, eu sou o André. Vou explicar aqui o ciclo frigorífico por compressão de vapor. Eu faço engenharia mecânica no IFSC Campus Xanxerê. Essa disciplina aqui é termodinâmica. Então vamos lá. O que é esse ciclo aí, né? Bom, primeiro eu vou explicar para que serve, né, esse ciclo frigorífico aí. Bom, ele é basicamente o princípio do ar-condicionado, da geladeira lá, né? Então, você quer resfriar uma sala ali. Você tem fonte fria que seria a sala, você tem fonte quente que é lá fora. Então, ele serve para quê? Para tirar calor da fonte fria e jogar calor lá para fora, né, da sala. E aí ele resfria o ambiente. Você tem o contrário também, que é chamado de bomba de calor. O que eu estava explicando antes era refrigerador. E agora é bomba de calor. Então, bomba de calor é o que? É o inverso. É um aquecedor. Então, ele vai aquecer aquela sala. Então, você tem lá fora seria a fonte quente e lá dentro a fonte fria. Então, você vai pegar calor da fonte quente e jogar lá para dentro para a fonte fria. Isso é um aquecedor, né? Isso seria a bomba de calor. Então, esses dois processos aí, eles são regidos por esse ciclo aqui, né? O que acontece? Você tem aqui 4 elementos básicos: evaporador, compressor, condensador e válvula de expansão. Então, vamos lá. Você tem aqui vapor saturado. Vapor saturado ele vai chegar no compressor. Compressor realiza trabalho. Então, o compressor vai aumentar a temperatura e a pressão do vapor superaquecido, e o vapor superaquecido ele vai vir para cá, para o condensador. O condensador e o evaporador eles são trocadores de calor, né? Então, o que eles fazem? Como o próprio nome diz, eles vão trocar calor. Isso que é basicamente um condensador e um evaporador. Então, você tem um vapor superaquecido que ele está numa temperatura maior do que a temperatura do condensador. Por quê? Porque o condensador ele é aquela parte que fica para fora no ar-condicionado, sabe? É a parte que fica atrás da geladeira também. Então eles têm uma temperatura mais ou menos a do ambiente. Então, esse vapor superaquecido está a temperatura maior que aqui, então ele vai começar a jogar calor para fora. Vai começar a trocar calor com o ambiente jogando calor para fora. O que acontece? O vapor vai começar a virar líquido, ele vai começar a condensar. Se ele está mudando de fase, então ele está a temperatura constante e também pressão constante aqui. Então aqui é isotérmico. Ele vai condensar e vai virar líquido saturado. Então ele vai virar líquido saturado, vai vir aqui para a válvula de expansão. Essa válvula ela pode ser de dois tipos. Pode ser um tubo capilar, que é um tubo extremamente fino, ou pode ser, como o próprio nome diz, uma válvula, né? O que essa válvula vai fazer? Ela vai fazer com que esse líquido saturado ele tenda a virar vapor. Só que ele não vai virar vapor completamente. Ele vai virar uma mistura de líquido mais vapor. Então ele vai chegar aqui no evaporador. E também a válvula ela vai fazer com que a pressão desse líquido caia. Ela vai diminuir a pressão, né? Então vai vir aqui, mistura de líquido vapor, vai chegar no evaporador. Essa mistura aqui ela está numa temperatura mais baixa do que o evaporador. O evaporador ele vai estar dentro lá do ar-condicionado, ele vai estar dentro da geladeira. São o que está dentro, né, das aplicações lá. Então você tem temperatura menor do que o evaporador, então ele vai começar a roubar calor do evaporador. Essa mistura líquido-vapor, né? Roubando, ele vai começar a evaporar e vai virar vapor superaquecido. Isso aqui também é temperatura constante e pressão constante. Por quê? Porque ele só está mudando de fase aqui. Então, ele vai vir aqui, vapor superaquecido, e aí volta todo o ciclo novamente. Agora que eu expliquei o ciclo, vamos falar sobre os gráficos temperatura e entropia, né? Então aqui, gráfico aqui, temperatura e entropia. Você tem aqui, o gráfico desse ciclo 1, 2, 3, 4, né? Voltando para o 1. O que é esse 1 linha, 2, 3 e 4 linha? Você tem aqui esse ciclo de ideal, né? Um ciclo ideal de Carnot, né? Então, essa parte aqui seria o ciclo ideal e aqui seria o ciclo frigorífico por compressão de vapor. Vamos explicar cada processo aqui. Processo 1.2, compressão isentrópica do fluido refrigerante. Então aqui, do 1 para o 2, o que acontece? O vapor superaquecido ele vai vir aqui, vai ser comprimido pelo compressor, né?
E aí, esse processo aqui, ó, ele é reversível e adiabático. Então, ele tem uma entropia constante. Ele vai ser compressão isoentrópica. Se a gente olhar para o gráfico aqui, ó, do 1 para o 2, está vendo que a entropia ela é uma reta vertical, então ela é constante. Então, processo 2.3, transferência de calor a pressão constante para o reservatório H. Do 2 para o 3 ele condensa aqui, né? Chega aqui, tem uma temperatura maior que o ambiente, ele começa a jogar calor para fora, né? Então aqui essa transferência de calor, ela é pressão constante e temperatura constante. Então, isobárica e isotérmica, porque ele está mudando de fase aqui, ele está virando líquido saturado, né? Então aqui, ó, do 2 para o 3, tá vendo que ele está aqui, ó, temperatura constante. Então olhar para o 3 para o 4, vamos lá, processo 3.4, expansão isentálpica. Quando ele vem aqui, ó, líquido saturado, ele chega aqui, ó, na válvula, né? Pressão diminui, ele vira mistura líquido-vapor. Isso aqui, entalpia constante, expansão isentálpica, né? Então ele chega aqui, ó, ele expande isentálpica. Então ele chega aqui 3 para 4, aliás aqui, ó, na verdade, 3 para 4, né? Não 3 4 linha. Então 3 para 4 é esse processo aqui no gráfico. E do 4 para 1, transferência de calor à pressão constante do reservatório L. Então ele chega aqui, mistura de líquido e vapor, ele tem uma temperatura menor do que esse evaporador aqui. Ele começa a roubar calor, né? Ele evapora. Se ele está evaporando, ele está mudando de fase, ele está numa temperatura e pressão constante. Então, isotérmico e isobárico. Do 4 para o 1. Se a gente olhar no gráfico, ó, 4 para 1, temperatura constante. A gente fechamos o ciclo, né? 1, 2, 3, 4, 1. Bom, agora eu vou falar sobre as equações desse ciclo aí, né? Então, parte do que? Vai partir lá da primeira lei da termodinâmica, aquela que é geral, que é aquela toda aberta, né? Grande, aquela equação grande. Você vai reduzir para cada caso, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, o primeiro processo aqui no compressor, você tem aqui, ó, entalpia constante. Então, a equação da primeira lei ela vai ser reduzida a essa expressão aqui, que é aqui, ó, a taxa de trabalho, né, é taxa de massa, H2 menos H1. Então, essa aqui que é a primeira lei, ela é reduzida, né? Se a gente olhar para o condensador e para o trocador de calor, que é aqui no caso o evaporador, né? Então, condensador e evaporador, tem as duas equações aqui, ó. Estão vendo que elas são análogas. São bem análogas. O que muda é que as entalpias de saída e de entrada são diferentes para cada uma e também a taxa de calor, né? Pro condensador você tem aqui, ó, a taxa de calor, que é H, e taxa de calor, que é L, para o evaporador. Então só muda isso, né? Por quê? Porque você tem pressão e temperatura constantes, como você vê aqui o processo, né? E aí a primeira lei ela vai ser reduzida a essa equação aqui, né? Se a gente olhar para a válvula de expansão, o que acontece aqui? Entalpia de entrada, H3, entalpia de saída, H4. São iguais. Por quê? Porque aqui é um processo de entalpia constante. Então, você vê que a entalpia ela é constante, a equação fica desse tipo, né? Essa seria a parte das equações aqui. Para cada etapa aqui, você tem a redução da primeira lei, né? Feita a parte das equações do gráfico, a gente vai vir aqui para coeficiente de eficácia e coeficiente de desempenho. Então, o coeficiente de eficácia ele é para o refrigerador. O coeficiente de desempenho ele é para a bomba de calor. O que é essas medidas aqui? Eficiência, rendimento. Então, para um refrigerador, a eficiência vai ser o nome de coeficiente de eficácia. Então, a equação é essa aqui, ó, beta igual a QL sobre WC. O que é o QL? É aquele calor da fonte fria que você joga lá para fora quando você quer resfriar uma sala, né? E aqui o WC é o trabalho do compressor. Então, essa lei resume o coeficiente de eficácia. Se a gente olhar para o coeficiente de desempenho, que é para uma bomba de calor, que no caso, por exemplo, um aquecedor, beta' igual a QH sobre WC. A única diferença é que, ó, aqui é QH e aqui é QL, né? Então, o QH é o calor da fonte quente. Então, esse trabalho do WC é o mesmo, do compressor, e isso que resume o coeficiente de eficácia e coeficiente de desempenho. Eu vou falar agora sobre os fluidos de trabalho, os refrigerantes. O que são esses refrigerantes? São aqueles líquidos, aqueles vapores, né,
que vão estar sendo comprimidos, que vão estar condensando, que vão estar evaporando no ciclo frigorífico por compressão de vapor. Esses são, né, os fluidos que vão estar presentes no ciclo. Então o que acontece aqui, ó? Tem 3 tipos aqui, né? CFCs, HCFCs e HFCs. O que muda para cada um? Os CFCs, eles são aqueles refrigerantes que eles prejudicam a camada de ozônio, né? Por conta do cloro. Então, cloro, flúor, carbono. E aqui, ó, R12, R11 são tipos de CFCs. É mais desejável hoje usar HFC. Então, o hidrogênio substituindo o cloro, que dele não prejudica a camada de ozônio. O exemplo aqui é o R134A. O meio termo aqui, ó, HCFC. Então, você tem hidrogênio e cloro juntos, né? O R22. E claro, tem outros tipos, tem vários R's, né? Esses são os mais comuns, os refrigerantes mais comuns. Para cada aplicação, você pode escolher um tipo de refrigerante que seja adequado para a situação, né? Então, por exemplo, se você quer um refrigerante que trabalha a baixas pressões, isso vai resultar em grandes volumes específicos. Logo, você vai precisar de grandes equipamentos para lidar com esses refrigerantes aqui, né? Se você precisa de um equipamento menor, né, como aqui, você vai precisar de um refrigerante a alta pressão, né? E aí, esse equipamento vai ter que resistir mais à pressão, né? Vai ter que ter uma maior resistência à pressão. Então, vai depender da aplicação em que esses refrigerantes vão ser utilizados. Explicando agora o ciclo frigorífico ideal versus ciclo real, né? O que acontece? Você tem ciclo ideal, todo aquele ciclo frigorífico por compressão de vapor que eu estava explicando antes seria o ciclo ideal. Mas você tem também esse cara aqui, o ciclo real, que está aqui, ó. Ele é mais complexo do que o ciclo ideal. Por quê? O que acontece aqui no ciclo ideal em comparação com... Aliás, o que acontece no real em comparação com o ideal? Quando a gente está com um vapor superaquecido, aqui, nessa parte aqui, você precisa de que não tenha nada de líquido aqui nesse vapor. Se chegar líquido aqui no compressor, vai dar problema no compressor, vai estragar. Então, do 1 para o 2 aqui, ó, a gente olhar aqui, ó, 1 para o 2 nesse gráfico, a temperatura ela é um pouco maior do que no caso do ideal, né? Ele aumenta um pouco mais a temperatura justamente para que não haja líquido, para que não haja líquido entrando aqui no compressor. Então, para isso que serve essa parte aqui que define, né? E tem uma outra parte que é aqui do 4 para o 5, em que você tem uma temperatura diminuindo. Então aqui você tem líquido saturado, né? Essa temperatura desse líquido está diminuindo. Por quê? Não pode entrar vapor aqui na válvula de expansão. Porque senão vai prejudicar também. Então não pode entrar vapor aqui. Então o que ele faz? Ele diminui um pouco mais nos processos reais, né? Então é essa defasagem que vai definir o real para o ideal, né? Lembrando aqui na parte aqui do ciclo ideal, ciclo frigorífico, a compressão de vapor, essa parte do 1 linha, 2, 3, 4 linha é ciclo ideal de Carnot, e aqui do 1, 2, 3, 4 é o ciclo ideal frigorífico, a compressão de vapor. Então essa parte que vai definida, né? Que vai definir do ciclo ideal ciclo real para o ideal. Passando aqui para as aplicações. Eu já falei de algumas, né? Por exemplo, a geladeira, o ar-condicionado. E você tem também frigoríficos. Então, né? Você tem várias aplicações. Tem frigoríficos, geladeira, freezer e tudo mais. Todos esses equipamentos eles vão ter o mesmo princípio, que é ciclo frigorífico por compressão de vapor, né? Então, eu peguei aqui um exemplo de uma geladeira, né? E aí eu relacionei o ciclo com as partes da geladeira. Aqui, ó, o compressor, né? Aqui você tem aqui o evaporador, o condensador, que é aquela parte de trás, né? A válvula de expansão, nesse caso, um tubo capilar.
E eu quero destacar duas partes, né? Então, aqui é o condensador, que é a parte que esquenta, né? Por que ele esquenta? Porque aqui ele chega a vapor superaquecido, ele está numa temperatura maior do que o condensador, então ele começa a jogar calor para fora. Então aqui, ó, ele está jogando calor para fora, por isso que essa parte esquenta. Por isso que os estudantes vão lá, colocam meia, sapato e tudo mais, né? E aí, você tem também o evaporador aqui, ó. O evaporador está aqui em cima da geladeira. E aqui é o congelador. Por que aqui congela? Porque ele chega aqui, ó, mistura de líquido mais vapor. Essa mistura está numa temperatura menor do que o evaporador. Então o que acontece? A mistura chega aqui e ela começa a roubar calor do congelador, né? Dessa parte aqui. E é por isso que congela. Ele começa a tirar calor daqui. Tirando o calor daqui, esfria, né? Então ele começa a esfriar essa parte aqui, né? E aí gela tudo aqui. Aqui no evaporador ele vai começar a evaporar. Então são essas duas partes que eu queria destacar, né? Que tem o compressor, aqui é o condensador, aqui é o tubo capilar. Isso que é um sistema aqui da geladeira. E aqui as referências, eu usei aqui o livro, né? Fundamentos de Termodinâmica Clássica, do Van Wiley. E aqui usei alguns slides da USP, desse cara Maurício Silva Ferreira. Bom, pessoal, é isso que eu tenho para falar sobre o ciclo frigorífico por compressão de vapor. Obrigado.